Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Percebam, né, como várias vezes nesse Evangelho de São Mateus vem vindo essa palavra. Ali haverá choro e ranger de dentes. Serão lançados nas trevas exteriores. E lá haverá choro e ranger de dentes. E as pessoas ficam dizendo que não existe o inferno e que todo mundo vai se salvar. Bem, se todo mundo vai se salvar, por que Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes? Para quem não levar uma vida santa, como São Paulo está falando na primeira leitura. São Paulo está dizendo que nós fomos chamados à santidade. São Paulo está dizendo que nós fomos chamados à comunhão com Deus. Essa comunhão que vai se dar lá, na sua plenitude na eternidade. Que já se dá na Eucaristia quando nós comungamos, né? Ali já se dá a nossa união com Deus quando comungamos na Eucaristia. Mas a plenitude, a definitiva será lá no céu. E por isso nós somos chamados a viver a santidade. E aí Jesus, voltando ao Evangelho, ele está dizendo, vigiai. Vigiai, pois no dia em que menos esperais o vosso Senhor há de vir. Não sabemos a hora que o Senhor há de vir. E aqui a parábola, né? Que foi narrada hoje. Então, para quem tem lapso de memória, costuma ficar esquecendo as coisas, Mateus 24, 42 a 51, dá uma lida durante o dia, para ver, né? Porque é necessário que nós levemos uma vida santa, porque nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem vai chegar. Mas eu queria ficar com a segunda parte da parábola de hoje. O empregado mau. E Jesus está dizendo que o empregado mau, ele sabe que o Senhor virá a qualquer momento. Ele sabe que o Senhor virá para o julgamento final. E aí ele vai separar, como depois nós vamos ver mais para frente, no Evangelho de São Mateus, vai separar os cordeiros das ovelhas, e aqueles que não cumpriram, que não levaram uma vida santa, aí no Evangelho vai deixar bem claro, serão lançados no inferno, aonde Jesus diz que foi criado para os demônios, não foi para nós. Mas aqueles que não levam uma vida em Deus, é para lá que vai. Aí esses daqui, sabendo que o Senhor é assim, que Ele é misericordioso, que Ele é amor, que Ele é tudo, Ele é demais. Ele é tão demais que Ele deu o seu Filho para que morresse, para que Ele pudesse morrer, para que nós pudéssemos nos salvar.
Mas sabendo também que Deus é justo, ele diz assim: o senhor está demorando, vamos levar uma vida de qualquer jeito, não tem problema não. Ele disse que vem, mas já tem 2000 anos, 2018 anos que ele disse que viria, mas ainda não veio. Vamos usufruir deste mundo, não tem problema. Porque na hora que a trombeta tocar, a gente se muda de vida. Mas enquanto isso, ele está demorando, vamos viver a vida de qualquer jeito. Aí Jesus alerta, né? Olha, você toma cuidado, porque eu estou dizendo que eu venho na hora que você menos esperar. Não brinque. Realmente, 2018 anos, para nós, muitos anos são, né? São muitos anos. 2018, desculpa. 2020 anos, em vez de vocês me corrigirem, não me corrijam. 2020 anos. Que ele prometeu essa vinda dele e até agora ele não veio. E estamos aí brincando, mas é a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser agora. Mas eu sempre alerto vocês dizendo, né? Essa vinda que ele está dizendo que virá para julgar todas as nações, isso aí está demorando. Realmente, 2020 anos, né? Para nós, muitos anos, embora para a eternidade seja pouco. Mas realmente, 2020 anos. Mas, só que, nesses 2020 anos que ele prometeu que ele viria e ele não veio, ele está vindo todo dia e está levando multidões. Olha, de vez em quando eu tenho um lapso de memória, eu fico confundindo se eu tenho 54 anos, às vezes eu esqueço, fico dizendo que eu tenho 53. Será que eu não quero admitir que eu não tenho 50, que eu não estou com 54? É melhor dizer que eu tenho 53? Porque 54 já é mais perto. Claro que não é assim, né? Mas é só para a gente, é só para pensar. Para você e eu, nós pensarmos. Que nós esquecemos. Muitas coisas que eu já falei aqui, nesses 9 minutos que eu já falei, muitas coisas já foi esquecida. E sabe qual foi uma delas que já foi esquecida? É que o Senhor virá a qualquer momento. Já esqueceram. E que nós temos que levar uma vida santa, porque o Senhor pode chegar a qualquer momento. Então, vigia. Aí São Paulo, na carta aos Gálatas, né? Ele diz bem assim: olha, cuidado, hein? Ninguém pode ficar zombando de Deus. Com Deus não se brinca. Não zombem de Deus, porque com Deus não se brinca. Porque aquilo que se planta vai colher. Se eu planto pecado, colherei perdição eterna. Se eu planto graça e santidade, eu vou colher céu, eternidade com Deus. Então, tem gente brincando. Olha, agora eu vou traduzir para nós o que é essa brincadeira e vou traduzir para vocês o que é o que Jesus está dizendo. Olha, você, como aqui na parábola, né? Meu Senhor está demorando. Então, já que ele está demorando, começaram a bater nos empregados, olha, começaram a fazer coisas erradas, começaram a beber, ficaram bêbados, fizeram um monte de coisas erradas, porque o Senhor está demorando. Agora eu vou traduzir para vocês. Você sabe como é que as pessoas fazem isso hoje? Elas dizem bem assim: depois a gente se confessa. Isso é brincar com Deus. Depois a gente se confessa. Vocês estão vendo que aqui eu estou falando para os católicos conscientes? Eles sabem, como eu falei antes, alguns minutos atrás, que vocês já se esqueceram, eu estou lembrando de novo. Que a gente esquece. Que o Senhor poderá chegar a qualquer momento. E que já estamos há 2020 anos. Ele disse que vai voltar, ainda não voltou, mas ele está levando um monte de gente agora. E essas pessoas morreram dizendo assim: depois a gente se confessa. Quando está ali no auge
do abrasamento dos pecados, agora eu estou dizendo os pecados contra a castidade. Está ali o namorado e a namorada, e a coisa está fervendo, e talvez a menina está dizendo, vamos parar, e o cara está dizendo, não, vamos em frente, depois a gente se confessa. Vai dar tempo mesmo para depois se confessar? Nessa pandemia aí, não encontra padre? Quantas pessoas estão aí me procurando, padre, você pode me confessar? Olha, infelizmente eu não posso confessar você, porque eu já estou com uma lista de pessoas para confessar. Procura um outro padre. Será que encontrou? E morreu dizendo assim, olha, depois a gente se confessa. Zombando de Deus, brincando com Deus. Não teve lá aquela lama que passou lá na cidade, foi Brumadinho, né? Então aqui, olha, eu estou falando de um contexto geral, viu? É geral. É só para entender. Será que ali em Brumadinhos, antes daquela água descer por a cidade afora, será que naquela noite, eu não sei se foi de manhã ou se foi de tarde, mas antes, né, da água vir e trazer aquela lama pelaquela cidade toda, será que não teve alguma pessoa ou algumas pessoas que disseram assim, depois a gente se confessa? E caíram no pecado. E a lama pegou de surpresa. Nós não pensamos nisso. Nós pensamos na lama, nós pensamos o coitadinho que está lá embaixo das lamas, tudo isso nós pensamos. E realmente, coitadinho, os bombeiros tentando tirar os corpos, tudo isso a gente fica ali, nossa, meu Deus, que morte! Mas para nós católicos que morte, vigiou. Vigiou. A lama passou. E agora aí no Líbano, e bua, explodiu. Pronto, e aí? Deixa para depois a gente se confessa. Por que se diz assim, depois a gente se confessa, ou depois nós nos confessamos? Por que diz assim? Porque nós achamos que nós somos duráveis. Olha, não se esqueça que nós estamos vivendo no tempo de um mundo descartável, né? Tudo é descartável. Antigamente as coisas duravam mais, né? Ali na história de Santo Afonso Maria de Ligório, diz que ele usava um sapato muito, assim, simples, né? Aquele sapato velho dele, era aquele sapato que ele gostava de usar. Mas quando ele se tornou bispo, aí compraram um sapato daqueles chiques para ele, que ele ficava envergonhado de usar aquele sapato. Mas diz que aquele sapato durou a vida dele toda, daquele dia até ele morrer. Ele ficou com aquele sapato e diz que hoje está até lá no museu dele lá. Para dizer que o sapato durou. As coisas antigamente duravam. Meus irmãos, hoje as coisas não são duráveis. Tudo é descartável. Não se usa, a roupa que você usa antigamente durava, passava do irmãozinho, dava para o outro, que dava para o outro, e assim. Hoje não, só uma pessoa que usa. Então, lembremos, a nossa vida aqui na Terra é descartável, não é durável. Por mais que se pense, tem uns bobos por aí que mandou congelar o corpo. O corpo está congelado, mas a alma já foi. O corpo está congelado, vai ficar lá durante o tempo que quiser, mas a alma dele já prestou contas a Deus. Aquele corpo não vai voltar, não. Vou repetir de novo, porque foi aos 9 minutos, agora já é 17, eu vou repetir de novo o que eu disse há uns poucos minutos atrás. É agora. Não brinquemos, com Deus não se zomba. Você viu essa paradinha que eu dei agora? É porque eu tinha esquecido, estava tentando lembrar, está vendo como é que é? Eu estava tentando lembrar para você o que eu tinha lembrado que eu esqueci. E me esforcei para lembrar de novo. Você está vendo como é que somos nós?
Está vendo como é que o diabo faz? Faz nós esquecermos que um dia nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos. São Paulo, na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. E ali nós vamos ver quem praticou o bem, céu. Quem praticou o mal, inferno. E ficam dizendo que não é para eu falar do inferno. Que está tudo jóia. É para falar assim, irmãos, está tudo jóia. Está tudo bem, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Porque todos nós iremos nos salvar. E isso se chama pecado de presunção. Isso aqui eu vou falar outro dia. O que é o pecado de presunção? É mais ou menos isso. Achar que todo mundo se salva. Todo mundo está salvo. Mas não está, irmãos. Amados irmãos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas palavras bonitas. Né? Meus amados irmãos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É um mover de Deus agora. Olha, o mover de Deus, sabe qual é? Se convertam, criem vergonha na cara, mudem de vida. Esse é o mover de Deus. Rindo da desgraça, da minha desgraça. Porque tudo é um mover de Deus, né? É um mover de Deus, irmãos. Deus está movendo. O quê? Não sei. Nossa, irmão, foi tão boa, não foi? Foi. É um mover. Mas ninguém fala mover de conversão, de mudança de vida, nada. É um mover. Mover de quê? Se o nosso mover não for para conversão, o que é que vai ser de nós? Vou tentar relembrar de novo. Meus irmãos, cuidado com essa história. Depois nós confessamos. Olha, meus irmãos que vivem juntos aí, que não casaram na igreja, os chamados casais de segunda união. Eu não sei se vocês sabem, para Deus só existe uma união, não existe duas. Casou até a morte. Aí sim, depois que morreu, aí pode casar de novo. Mas com uma pessoa solteira, uma pessoa viúva. Mas esse negócio de casais de segunda união, olha, cuidado. E tem os homens aí que estão atrapalhando a vida da esposa, da esposa não, da companheira, porque não são casados, né? Não receberam o sacramento do matrimônio. E a esposa está dizendo, bem, vamos casar. E ele diz, deixa para depois. A gente está tão feliz assim, deixa para depois, minha filha. Coloca esse homem contra a parede e diz assim, olha, meu filho, vamos fazer o seguinte, nós vamos nos separar assim. Ou se os casados na igreja, que não deveriam se casar, estão se separando, né? Então, se separe você. Então eu digo, olha, enquanto você não casar comigo na igreja, está separado, eu vou embora. Não vou viver, não vou viver. Ou senão se tranca no quarto do lado e diz aqui você não entra. Aqui só Jesus. Até que isso se resolva. Não, mas vai protelando, protelando. Aí eu estou lá no confessionário, vi aquela mulher e diz assim, padre, eu não podia me confessar, mas agora eu posso. Eu disse, que bom, minha filha. E por quê? Porque meu marido morreu. Ai, meu Deus do céu. Ele morreu nessa condição, minha filha. Claro que eu não falo isso para ela, né? Mas do outro lado eu tremo, porque eu digo, o cara morreu em adultério. Agora, graças a Deus, ela se salvou. Ela se confessa, pronto, está livre. E o outro, lá haverá choro e ranger de dentes. Imporá a sorte dos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí alguém deve estar dizendo assim, o senhor está me julgando. Não, eu não sei nem quem é você, eu estou falando de um modo geral. Agora, se você está se achando que está incluído nisso, então mude de vida mesmo. Há um mover de Deus dizendo assim, olha, meu filho casa na igreja, vai casar, vai resolver seu problema. Há um mover de Deus aqui, ó. Há um mover de Deus. E você não quer aceitar o mover de Deus. Você está dizendo, não, que Deus é misericordioso, que não tem problema, que eu vou continuar assim, porque Deus é amor, porque Deus compreende, porque afinal de contas o meu casamento, o outro não foi bom e tal, aquela coisa. Isso, não foi bom, mas resolveu no tribunal eclesiástico. Não, então, meu filho, há um mover de Deus. Há um mover de Deus aí, viu? Que agora está essa história aí de mover de Deus, que eu não sei não, mover de Deus, né? Você viu, foi um mover de Deus. Nunca é para conversão.
É um mover de Deus, porque a oração foi boa, porque não sei o quê, mas para mudar de vida. Então, ok. Continue dizendo assim, olha, depois a gente se confessa. Depois nós resolveremos essa situação. Depois. Aí vem a lama. Aí vem o avião. Vem um carro. Aí cai de repente lá. Aí vem o bichinho, a pessoa já fica lá, já colocam já ele em coma induzido, pronto, acabou, não tem mais o que falar. E foi embora. Porque ficou dizendo, depois nós nos confessaremos. Vamos pecar, mas depois nos confessaremos. Quantos estão no inferno por terem dito isso? E eu termino essa homilia dizendo assim, olha, e depois no dia de Santa Mônica eu não avisei. Porque eu avisei. É ela que rezou pela conversão do filho e viu o filho convertido. E morreu em paz. Então, no dia de Santa Mônica, eu estou dizendo que há um mover de Deus, dizendo assim, olha, nada de ficar dizendo que vamos pecar e depois nós nos confessaremos. Olha, não brinca não. Olha, cuidado com esse negócio de ficar pecando e dizendo que Deus é misericordioso. Olha o que ele está dizendo aqui, imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro de ranger de dentes, que ele está dizendo. E ainda vem uma pessoa dizer que eu fico falando do inferno, sendo que é Jesus que fala. Mas eu estou falando do inferno para abrir as portas do céu para você. Há um mover de Deus para que você possa, e eu também, olha, eu não estou com presunção não aqui dizendo para vocês que eu já estou salvo, viu? Longe de mim de dizer que eu sou melhor do que você, eu estou apenas dizendo para você o que eu estou dizendo para mim. Padre José Augusto, há um mover de Deus, nada de ficar dizendo, Padre José Augusto, depois você se confessa, viu? Nada disso, Padre José Augusto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.